Olá, boa tarde. Aqui estamos Boa nós tarde. com mais um Blá Blá Blá. Nosso convidado esta semana é o André Ferreira, administrador dos hotéis Move, que já reabriram. André, consegue explicar um pouco o que é que mudou na vida, no cotidiano da hotelaria? Ora bem, nós abrimos efetivamente quarta-feira, dia 13 de maio, e abrimos com um paradigma completamente diferente em termos do que é a hotelaria. Ou seja, nós queremos ser uma empresa que se adapta às novas realidades, e somos, efetivamente, e isso é a base da sobrevivência de qualquer empresa, mas de facto isto fez-nos alterar os princípios que nós defendemos do que deve ser a hotelaria, ou seja, a proximidade com o hóspede, fazê-lo sentir em casa, acolhido e termos uma relação próxima. Tudo isso hoje em dia é contraproducente, ou seja, hoje em dia o que os nossos clientes nos exigem é que é que sejamos mais distantes, que tenhamos pouco contacto, e por isso é uma mudança de paradigma e que é muito difícil passar isso aos nossos colaboradores quando nós passamos anos a dizer-lhes precisamente o contrário, mas pronto, faz parte dessa Ainda mais adaptação. porque o português é conhecido precisamente por esse bom receber. Por sermos calorosos, por sermos próximos, porque efetivamente quer dizer, explicar a um cliente onde deve ir, como deve ir, há uma proximidade, quer dizer, nós somos calorosos nesse aspecto e estamos neste momento em negação daquilo que nos caracteriza como um povo acolhedor, mas pronto, é a realidade de hoje e é com essa realidade que temos de aprender a viver. É um bocadinho irmos contra a nossa gênese, não é? Contra a nossa gênese e contra aquilo que nós defendemos que deve ser a boa hotelaria. Por isso nesse aspecto é muito complicado. O que nós temos como, como alvo ou como tendência a seguir agora é dizer que isto é provisório, que nesta fase temos de o fazer e que esperemos que tudo vá voltar à normalidade, não à normalidade atual, mas à normalidade de sempre, ou seja, que isto eventualmente irá passar e que vamos poder voltar a ser calorosos e vamos poder continuar a receber as pessoas como se estivessem em casa. Mas às vezes as pessoas não têm noção, mas a questão da higiene já era algo que era intrínseco na hotelaria, não era comunicado porque era um dado adquirido. Claro, Hum, claro, mas isso tem razão. agora as pessoas querem saber. Portanto, uma mudança na mensagem que tem de ser comunicada. Sim, há uma mudança na mensagem que tem de ser comunicada, ou seja, nós hoje em dia, os hotéis que vão sobreviver com os poucos clientes que existem nesta altura são aqueles que conseguirem mostrar a segurança que efetivamente têm e que em muitos casos era uma segurança que já tinham. Ou seja, a hotelaria já era conhecida por ser um porto seguro, ou seja, não tenho dúvidas. Eu posso lhe dar o nosso exemplo, nós trabalhamos no segmento económico e por isso é um segmento que logo à partida traz mais desconfiança por parte dos clientes, porque a pessoa quando vai para um hotel de luxo já acha que aquilo vai ser tudo muito, muito bem limpo e muito direitinho. Num hotel económico os clientes são mais desconfiados. Eu acredito que quando se entra num hotel económico se verifica tudo, verifica-se se a cama está tudo bem, se a casa de banho está não sei o quê, pronto, faz tudo isso. E por isso nós estamos habituados a um nível de exigência com a limpeza dos quartos e das zonas comuns acima da média, porque que temos mesmo de combater essa imagem que muitas vezes a hotelaria económica trazia naturalmente. E por isso nós estamos habituados a isso. Agora, não vamos dizer que temos o mesmo procedimento de limpeza hoje que tínhamos antes desta pandemia, porque mesmo o tipo de produtos usados, os cuidados que impomos são diferentes, ou seja, há alterações em relação ao nosso procedimento habitual, que já era um procedimento de grande cuidado. Hoje em dia nós estamos num paradigma completamente diferente, mesmo assim. Mas eu concordo com o que diz, o hotéis já era um lugar seguro quando comparado com todos os outros lugares públicos que nós frequentávamos. Exatamente. Agora, se calhar há talvez um maior cuidado com os próprios funcionários, que antes não havia necessidade disso, não é? Não significa que a higiene não fosse praticada, Claro. mas agora há mais a questão da troca mais frequente das luvas, a máscara, que anteriormente não era necessário. Sim, quer dizer, nós nunca tivemos o hábito cultural na Europa de trabalhar de máscara ou de andar na rua de máscara, quer dizer, não era culturalmente, isso nem seria aceitável. Eu acho que nós se víssemos alguém de máscara num lugar público, a Achávamos nossa estranho. reação seria de estar preocupado que devia ter ali algum problema muito sério e que era melhor afastarmos. Ou seja, isso não era culturalmente, não era assim. Era assim na Ásia há muitos anos, mas felizmente em Portugal e em toda a Europa isso não era habitual.
temos uma preocupação com os nossos funcionários, obviamente, e eu acho que é a obrigação de todos os espaços públicos que estão abertos hoje de se preocuparem primeiro com os seus funcionários, porque só se os seus funcionários estiverem bem e estiverem livres de problemas é que nós podemos garantir que os nossos clientes estão bem. E por isso foi a nossa primeira preocupação, foi perceber como é que nós podemos ter os nossos trabalhadores a funcionarem, a trabalharem normalmente e sem perigo de contágio. Isso posso lhe dizer, nós fizemos a reabertura ao público há 2 dias, mas nós tivemos 1 mês e meio abertos a hospedar, a alojar profissionais de saúde. E por isso foi um estágio fantástico nesse aspecto, foi só num hotel, mas foi um estágio que nos permitiu perceber quais são os procedimentos, quais são as regras, quais são os cuidados adicionais que nós tínhamos de ter para deixarmos toda a gente segura, os nossos colaboradores e os hóspedes que estavam connosco. Qual foi o hotel? Foi no Move Porto Norte. Uhum. Porque vocês, já referiu que trabalham no setor económico, mas vocês também são um hotel muito virado para o mundo corporate, está correto? Sim. Nós temos neste momento abertos em Portugal, temos 3 hotéis. E eu diria que em todos eles, independentemente da localização, apesar de eu dizer que 2 deles têm uma localização mais turística e um mais corporate, todos eles acabam por ter todos os públicos. Ou seja, não há muita distinção entre eles nesse aspecto. Mas nós já trabalhávamos muito com empresas, já trabalhávamos muito com clientes portugueses que viajavam em trabalho e a nossa reabertura é direcionada a esse público com que já trabalhávamos e certamente que há clientes que não trabalhavam connosco, mas que terão agora a oportunidade de o fazer. Sim, porque agora nos próximos tempos a hotelaria vai ter de apostar essencialmente no mercado interno, porque não só as fronteiras ainda estão fechadas e não se sabe muito bem como é que vai ser na aviação, além do normal receio das pessoas, não é? Portanto, o mercado externo vai estar muito diminuto nos próximos tempos. Sim, repare, eu acredito que nós neste momento temos de nos focar no único mercado que existe, que é o mercado interno e de trabalho. Ou seja, eu diria que o mercado é interno e o tipo de viajante será o viajante corporate, o viajante de trabalho. É o único mercado que existe. E há muita gente neste momento a ficar em hotéis, ou há muita gente, algumas pessoas a ficarem em hotéis porque têm essa necessidade por causa da sua profissão. Ou seja, nós percebemos que há trabalhos, que há empresas que continuam a funcionar, percebemos que há empresas de construção que estão a fazer obras deslocadas da sua sede habitual, percebemos que todas estas necessidades que surgiram agora com a pandemia de tornar os espaços aptos a receber clientes fazem com que muita gente se desloque e esse vai ser o nosso primeiro mercado, o primeiro mercado que nós vamos tentar captar. Ou seja, esses trabalhadores existem, essa necessidade existe e nós vamos trabalhar para sermos solução para esses clientes. Percebemos que isto não nos vai trazer ocupações fantásticas como tivemos ao longo dos últimos anos, mas vai-nos trazer clientes e vai-nos pôr a trabalhar, vai deixar as nossas equipas motivadas, ativas e esse é o primeiro passo. Mas esse vai ser o mercado. Acredito que os portugueses, e dependendo da evolução que vamos ter nas próximas semanas, também comecem a viajar para fazer férias. Francamente, não sei se os destinos em que nós temos hotéis, que são destinos de cidade, se serão os mais procurados. Acredito que haja uma procura maior por destinos, ou de praia, ou de campo, ou de zonas mais tipo isoladas. De férias diferentes. Mas tudo isto vai depender muito de como a situação evolui e dos níveis de confiança que as pessoas têm. Quanto à abertura das fronteiras, aí é uma decisão que será governamental, mas eu acredito que no dia que nós abrirmos as fronteiras vamos ter muita gente a querer vir para Portugal. Eu isso não tenho dúvidas, ou seja, nós tivemos fomos exemplares na forma como lidamos com o problema, mostramos que em termos de civismo somos um povo que está muito evoluído e eu acredito que a nossa boa imagem no estrangeiro vai fazer com que nós sejamos um destino seguro, ou seja, se alguém quiser viajar vai se sentir mais confortável a vir para Portugal do que a ir para muitos outros destinos. Está no topo das preferências. Sim, outros destinos, porque os cuidados de saúde em alguns países são de facto deficitários e por isso eu acredito que nesta altura as pessoas se sentem que podem correr risco de ter qualquer tipo de doença, preferem fazê-lo num país onde acreditem nos cuidados de saúde e nesse aspecto Portugal está
está bem cotado, tem boa reputação, e depois porque nós temos aqui outros vizinhos que são destinos de férias por natureza, mas onde as coisas infelizmente para eles correram pior. Correram muito bem. Uhum. Abriram há muito pouco tempo, reabriram há muito pouco tempo, mas já devem ter recebido clientes. Houve alguma mudança no comportamento dos clientes? Repara, os próprios clientes, ou seja, nós mudamos o paradigma da forma como recebemos os clientes e depois podemos falar um bocadinho sobre isso. Nós estamos agora a valorizar muito o check-in online, criamos barreiras, que é uma coisa estranha na hotelaria, mas temos um acrílico entre a recepção e o cliente, ou seja, criamos ali uma série de barreiras que são normais hoje em dia, que nos custaram, como eu já disse no início, que nos custou muito fazer isso, mas que é necessário para proteger os nossos colaboradores. Mas percebemos que os clientes também, quando chegam até nós, não ficam chateados com isso e ficam contentes por isso existir. Ou seja, os clientes hoje em dia valorizam. Por isso, nesse aspecto, sentimos que as coisas estão. Vamos de encontro àquilo que os clientes procuram. Depois tivemos coisas diferentes. O pequeno almoço, por exemplo, eu acho que é impossível. Nós podemos pensar, podemos ser criativos, podemos tentar encontrar soluções, mas não seria muito fácil conseguir continuar a servir um pequeno almoço buffet e garantir a segurança. Por isso nós tivemos de fazer uns saquinhos em que temos um pequeno almoço, temos uma ou duas opções também para o cliente não ser obrigado a comer só aquilo, ou seja, poder escolher, que é uma coisa importante. Criamos distanciamento, tiramos uma série de mesas das salas de pequeno almoço, e por isso os clientes acabam por ter uma experiência muito diferente em termos de hotelaria, mas tem corrido bem, ou seja, as pessoas têm sentido que dentro desta normalidade conseguimos prestar um serviço de excelência. As pessoas acabam por perceber que este distanciamento ou esta falta de personalização, não é? Acaba por ser um mal menor e ser a forma de garantir uma segurança. Portanto, é contrabalançar, perdemos de um lado, mas ganhamos do outro. Exatamente. Esse é o princípio, ou seja, não temos outra maneira de o fazer, não é? Isto não é na hotelaria, na nossa vida do dia a dia. Todos nós fizemos cedências em relação àquilo que gostamos de fazer para podermos estar em segurança. E o que nós temos a tentar encontrar, no nosso caso, nos hotéis Move, e que muitos outros profissionais terão a tentar encontrar noutros casos, são soluções equilibradas entre podermos fazer as coisas e permanecermos em segurança. Não fazemos nos moldes em que o fazíamos antigamente, mas pelo menos conseguimos fazer, conseguimos sair de casa, conseguimos dormir noutra cidade em segurança e conseguimos fazê-lo de forma confortável. E qual é a sua opinião em relação ao selo instituído pelo Turismo Portugal? É uma garantia extra visível para o cliente? Eu acho que sim, repare, quando são impostas regras, não é? São impostas regras adicionais no que diz respeito à limpeza, no que diz respeito aos critérios a seguir, para os hotéis estarem abertos com esse selo. Eu acredito que vão existir fiscalizações e também não acredito que nenhum hotel hoje em dia, repare, nós pedimos o selo e não temos uma fiscalização prévia, nós estamos sujeitos a uma fiscalização no futuro. Mas eu não acredito que nenhum hotel queira estar sujeito a ter uma fiscalização e a aparecer noticiado que não cumpre, porque isso então seria mesmo, em termos de imagem, seria um pesadelo. E por isso eu acredito que todos os hotéis que aderiram a esse selo estão a cumprir todas as regras impostas pelo Turismo de Portugal. No nosso caso e noutros casos que nós vamos conhecendo, os hoteleiros estão a ir para lá daquilo que o selo exige. E por isso eu acredito que nesse sentido os clientes, os hóspedes que querem viajar, se podem sentir muito seguros. E em relação agora para o futuro, vocês já estão a receber reservas para os próximos tempos? Estamos a receber reservas para os próximos tempos, fizemos um trabalho ativo, ou seja, além da divulgação que fizemos da abertura das newsletters que enviamos às empresas, fizemos também contactos telefónicos diretos com os responsáveis pela marcação das viagens das empresas. Percebemos que a maioria das empresas está mais inclinada a começar a voltar a ter gente na rua e a viajar a partir de meados de junho, e por isso é nessa altura que nós esperamos ter aqui uma subida na ocupação, mas como lhe digo, já temos clientes dentro do hotel, já temos reservas a serem feitas e eu acho que nós temos de começar a estar ativos, temos de começar a ser solução e os clientes vão surgir naturalmente.
A mas nível, acredito que com mais ênfase a partir dessa altura, de 15 de junho. a nível de, também voltando a nível de futuro, esta situação condicionou de alguma forma a vossa estratégia de desenvolvimento? Não condicionou e posso lhe dizer, nós estamos com uma obra quase a terminar em Oeiras, que será a nossa quarta unidade em Portugal, e estamos com a nossa segunda unidade do Brasil também em obra. As duas obras não pararam, ou seja, nós estamos a continuar esse desenvolvimento normalmente. Temos em Portugal neste momento uma obra a começar, uma obra adicional a começar para um novo hotel, e temos 3 projetos em licenciamento, que também não fizemos nenhum tipo de pausa nesses projetos. E explico-lhe porquê, quer dizer, o desenvolvimento da hotelaria não é tão rápido como é noutras atividades. Ou seja, desde que se escolhe um terreno, fazer os licenciamentos, fazer a construção, nós estamos a falar aqui de um intervalo de tempo que é grande, 2, 3 anos. E por isso nós pararmos uma estratégia que tínhamos hoje com uma situação que acreditamos que é conjuntural e não é estrutural, ou seja, isto é uma conjuntura, isto vai passar. Portugal não ficou pior enquanto destino, antes pelo contrário, acredito eu. O turismo vai regressar e vai regressar em força e nós vamos continuar a ser um destino apetecível. E por isso, projetos que vão estar prontos daqui a 1 ou 2 anos, nós não vemos justificação, não vemos lógica, não vemos sentido em pará-los neste momento, não fazia sentido nenhum. E por isso eles estão em curso, não abrandou o ritmo, até conseguimos uma coisa interessante, que foi que muitos fornecedores que ficaram com menos trabalho, muitos prestadores de serviço, se dedicaram ainda mais aos nossos projetos e por isso vamos ter uma aceleração nos mesmos. Então, e o quarto hotel em Portugal será inaugurado quando, mais ou menos? Pois essa é a nossa grande dúvida. Nós contamos ter a obra pronta entre junho e julho. Os hotéis que temos abertos já tinham custos fixos associados e nas nossas contas fazia mais sentido tê-los em funcionamento. Uma abertura, se as condições não melhorarem até lá, provavelmente ficará suspensa. Ou seja, a abertura desse hotel estará muito dependente de como o mercado reage. Pronto, como digo, nós temos um projeto hoteleiro que é uma hotelaria de serviços selecionados, ou seja, nós não temos uma gama de serviços demasiado grande, não temos custos de operação base também demasiado altos e por isso nós vivemos bem com uma faturação se calhar mais baixa do que a maioria dos hotéis. E por isso, desde que se atinja esse ponto de equilíbrio, nós vamos querer abrir, vamos querer ter mais uma unidade em Mas também vos operação. dá uma flexibilidade que se calhar outras insígnias não têm. Exatamente, repare, eu penso nisto, se eu tivesse restaurante, se tivesse bar, se tivesse spa, se tivesse uma série de serviços associados que implicam gente, que implicam consumos de tudo e mais alguma coisa. E se soubesse que ia ter uma ocupação muito baixa desses serviços, mas que abrissem esses serviços, deturpavam aquilo que é a gênese do conceito, se calhar hesitava mais em abrir nesta altura. O nosso conceito nesse aspecto é interessante porque nos permite abrir com um custo de funcionamento base que é relativamente baixo e por isso permite-nos estar no mercado também em situações de crise. Claro que também sou-lhe muito sincero, nós quando fazemos estudos económicos para a abertura de novos hotéis e quando pomos pomos cenários de crise, nunca pomos cenários de uma crise como esta, porque acho que Ninguém ninguém estava à pensa, espera. Não, era impossível. ninguém pensa desta maneira. Nós temos cautelas, fazemos vários cenários, mas eu acho que se alguém fizer um cenário económico para abrir um negócio e pensar que pode ter 3 ou 4 meses sem clientes, nenhum negócio era feito, mas as pessoas simplesmente ficavam quietas e os negócios não avançavam. Ou seja, isto não é uma crise normal, isto é uma coisa única e, como lhe digo, que eu acredito que é conjuntural e que vai passar e que as coisas vão regressar em força. Mas também é verdade que esta crise traz uma série de competências, quem conseguir ultrapassar, lá está, fica mais forte, é verdade. Temos sempre duas formas de ver o mesmo problema. Exatamente. Não, eu vejo sempre, eu sou um otimista, e se não fosse um otimista acho que estaria a trabalhar noutra área ou a fazer outra coisa, porque nós quando abordamos novas oportunidades de negócio, se não somos um bocadinho otimistas, como lhe disse, não fazíamos nenhuma. Quer dizer, temos de ser conservadores, mas temos de ser otimistas. Isto acelerou alguns processos que nós tínhamos, alguns processos de digitalização que nós já tínhamos em carteira e que já estávamos a trabalhar, mas lhe digo, isto até é um bocadinho feio de dizer,
porque não é muito racional enquanto se faz gestão de empresas, mas nós tínhamos projetos que achávamos que faziam sentido avançar, mas as ocupações estavam tão boas, estávamos tão embrenhados no dia a dia, sempre com muito trabalho, com muitos clientes, sempre com muito que fazer, que essas coisas foram sendo deixadas um bocadinho de lado. E este momento e as necessidades deste momento obrigaram-nos a acelerar esses processos de digitalização, da forma como conseguimos tornar. A aplicação e o check-in online. Exatamente, criamos aí uma série de ferramentas que já faziam sentido no passado, efetivamente, e que nós andávamos a adiar, porque, pronto, efetivamente a legislação portuguesa também coloca aí uma outra entrave que é mais difícil de ultrapassar, mas esses entraves que para nós eram uma dor de cabeça no passado e que dizíamos, não, se calhar não é fácil, e se calhar fazemos depois, quando isto mudar, hoje e com esta situação nós acabamos por arranjar soluções práticas e que nos permitiram pôr isso em marcha, que já está a ser feito, cumprindo todos os regulamentos, afinal era possível, não é? Mas nós muitas vezes no dia a dia, quando as coisas estão a correr bem, quando temos muito trabalho, vai ficando para segundo plano. Nós temos o ditado, não é? Ai, agora falhou-me. Qualquer coisa que fomenta o engenho, mas estava a faltar a primeira parte. A necessidade fomenta o engenho. Exatamente. Exatamente. Mas é verdade, não é? E a falta de necessidade, ou seja, quando nós estamos confortáveis, muitas vezes adiamos, protelamos a certas mudanças. Não é muito o nosso hábito, nós desde que abrimos hotéis todos os anos fazemos melhorias, todos os anos percebemos que há coisas que podemos fazer melhor, mesmo com resultados bons, que felizmente temos tido ao longo dos anos resultados muito bons, mas temos sempre esse feitio de querer fazer melhor. Mas francamente houve aqui uma outra coisa, principalmente na área do digital, que nós se calhar podíamos ter feito mais rápido e pronto, este foi o trigger certo para nós avançarmos de imediato. Ok, muito obrigada. Boa sorte. Obrigado, precisamos todos, boa sorte. É verdade. Até uma próxima, com licença. Obrigado.